Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Palavra Viva Ponto. Estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente, e convidamos aqui o nosso pastor Ronaldo Rodrigues. Seja muito Boa bem-vindo, noite, pastor Ronaldo. muito obrigado, Deus abençoe. Nossa querida irmã seminarista, violinista, flautista, nossa irmã Jéssica. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada, bem-vinda, Jéssica. E nosso querido irmão Messias. Lembrando que a Palavra Viva Ponto nasceu do coraçãozinho dele, ele que foi tocado por Deus para que ai meu Deus, é página. Projeto, né? E que se projeta essa página fosse criada, e ele foi criando tudo, né? O YouTube, Instagram, e gostaríamos de deixar aqui um pedido para quem quiser participar também, quem tiver alguma curiosidade bíblica também, pode fazer uma pergunta, deixa uma pergunta lá na nossa página. Amém? Em nome de Jesus. A gente responde. Hoje o estudo é relacionado à salvação. E a primeira pergunta de hoje é: o que é salvação? Para a gente entender o que é salvação, a gente tem que entender o motivo dela, né? E um versículo que eu deixei separado já nessa pergunta é Isaías 14, versículo 12 e 15. 12 ao 15 apenas. Ele fala assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da como foste cortado por terra, que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração: eu irei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Voarei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Então, gente, a gente compreende aqui que no início de tudo, né, do problema, digamos assim, o homem ter necessidade de salvação, uma rebelião, né, que começou no céu por intermédio de Lúcifer, né? Nós sabemos que Lúcifer não chegou a ter uma guerra com Deus. Biblicamente não teve isso, mas sim teve um sentimento no coração de Lúcifer, né? E esse sentimento se alastrou através dele a um terço dos anjos, né, os quais o seguiram. E contudo Deus o lançou fora do céu ao inferno, às profundezas do abismo. E como Lúcifer não teve êxito contra Deus, ele é contra aquele que tem imagem, que é a imagem e semelhança de Deus, que é Adão. E contudo, ele usou da sua astúcia, da sua mentira, para que fizessem eles pecarem. Porque assim, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas a cobra disse para Eva: vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus, né? E de fato eles iam morrer sim, eles eram eternos, eles não experimentam a morte, né? E ali eles tiveram que tomar uma decisão, na verdade estava ali, né, com a cobra, né? Então ela teve que tomar uma decisão, mentiroso da história, se é essa cobra ou se é Deus. Então ela teve também um julgamento do caráter de Deus, né? Deus ali era o mentiroso, ela não ia morrer coisa nenhuma, acreditou na cobra. E isso foi um ato de desobediência, né? O pecado, o que levaria eles à morte, porque o salário do pecado é a morte. Contudo, a Bíblia também conta que o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ele já foi antes da fundação do mundo. Isso aí já fica complexo, mas isso significa que o plano de Deus já foi preparado desde a fundação do mundo, né? Que era a morte. Antes da fundação do mundo. Portanto, eles poderiam morrer ali, mas ainda havia um plano de salvação, uma esperança para eles em Cristo Jesus. Para complementar, que no caso, realmente a morte não foi instantânea, né? A morte foi posterior, mas acabou vindo. Não só morte física, como morte espiritual também. Só que não foi uma coisa assim, instantânea. Fez e pronto. Eles não conheceram naquele momento, né? Só os olhos que foram abertos e passaram a perceber. Conhecer o bem e o mal. Isso só prova que o homem nunca foi robô na mão de Deus. A imagem e semelhança de Deus é até no livre-arbítrio de poder escolher o que eles querem seguir. Eles escolheram desobedecer.
o plano de Deus foi muito antes da criação, o plano de salvação, antes da criação do mundo. Satanás, ele achou que ele ia ter muitas vantagens em enganar o primeiro casal, né? Mas só que o plano de Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Mas Deus falou para Adão e para Eva: não comerás do fruto dessa árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. Ele descumpriu dessa lei, está lá em Gênesis. Aí lá em Romanos, a gente vê, como o Messias já falou, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos 6, 23 e diante, que fala sobre isso. Então a gente tem que começar a entender o plano da salvação desde o início de tudo até o fim. O nosso Deus é maravilhoso. Só para complementar a passagem bíblica, até depois da live, eu posso colocar na descrição os versículos, né? A que fala da ordem de Deus está em Gênesis 2, versículo 17. Isso. Que fala, mas da árvore, o versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem de Deus para Adão, né? Para Adão e Eva. Ordem direta, né? Isso. Ordem direta. E basta lembrar que ainda nesse cenário aí do pecado de Adão e Eva, Deus ele fala que haveria um que viria da mulher, é claro, né? O pastor vai poder explicar melhor, que pisaria a cabeça da serpente, que a tal lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Já representa Jesus Cristo, já a profecia de Cristo no Gênesis. Tá? Aí a gente percebe no capítulo 3 de Gênesis, quando Satanás fala para a mulher: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Olha só, desmentindo a Deus. O diabo desmentindo a Deus. Ah, não, isso é mentira de Deus, né? Em outras palavras, essa é a conversa dele, não vai morrer não. E a mulher acreditou nisso. Mas veio a sentença, né? Veio a sentença para a serpente, veio a sentença para Adão e veio a sentença também para Eva. Mas veio uma promessa também, que da semente da mulher, como você falou, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E passou-se as gerações, muitas gerações passaram, e nasceu Jesus, nosso Salvador. E tem uma coisa que basta ressaltar, que essa serpente fala até hoje, tá? Ela fala. Deus não existe, Deus não existe, Deus não vai te salvar. A serpente mente até hoje. A astúcia do inimigo é tão grande que hoje, o que ele está dizendo para as pessoas? Não tem importância fazer isso não, mano. Deus é amor. Mas as pessoas esquecem que Deus é amor, mas também é justiça. Se ele não poupou o próprio Jesus, o filho dele amado, ele não poupou para nos salvar, ele vai poupar um cara que não quer obedecer a sua palavra? Verdade. Ele usa não só pessoas para colocar dúvidas na gente, como também usa os nossos próprios pensamentos, né? Coloca informações negativas quanto à palavra de Deus e entre outras coisas também, né? Porque a batalha mesmo é na mente, né? E aí vem as dúvidas, será? Ó, eu até falo um negócio aqui, eu esqueci que eu ia falar, cara. O Ronaldo tava falando de um negócio até esqueci. Deixa eu fazer lembrar. Deixa eu só complementar aqui na passagem bíblica, que fala quando os olhos foram abertos, em Gênesis 3, versículo 7. Aí fala: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E a que fala da promessa bíblica, né? Já avançando nos versículos, é Gênesis 3 ainda, versículo 15. Que aí fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás lhe ferirás o calcanhar. Mas algo que me chamou a atenção aqui nesse versículo que você acabou de ler, no versículo antes, o 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela virada do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Então, entre as árvores do jardim. Era costume de Deus toda a virada do dia ir lá conversar com Adão e com Eva. Nesse dia que os olhos deles foram abertos, eles se esconderam
Hoje, o que mais acontece nas nossas vidas, no mundo atual que vivemos, as pessoas continuam se escondendo de Deus. As pessoas praticam o pecado, ao invés de se achegar a Deus e se abrir para Ele, pedir misericórdia, não, a pessoa se esconde. A mesma coisa que aconteceu lá no jardim continua acontecendo nos dias atuais. As pessoas se afastam porque não tem coragem de se achegar a Deus e pedir misericórdia, porque Ele também é misericórdia. Mas também é renúncia, né? Às vezes as pessoas não vêm porque não querem ter renúncia. Se a pessoa sabe, tem gente que crê em Deus, que crê na sua justiça, mas mesmo assim não procura, né, se aproximar de Deus, né? Fica sempre empurrando com a barriga, achando que o dia de amanhã vai ser a mesma coisa. Esquece que não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, a gente não sabe se Jesus volta amanhã. Ou se ela pode ir também, né, você? Eu lembrei que eu ia falar. Também. Lembrei que eu ia falar, hein? Que bom. Lembrei que eu ia falar daquela vez. Você falou que Deus é amor, mas também é justiça, né? É isso aí. Então, eu lembrei que eu ia falar o seguinte, que o amor que a gente vive hoje não significa que é o amor de Deus, não. O amor de hoje é o amor que pode tudo, tá tudo liberado. É amor que o pecado pode estar envolvido porque é amor e com a lei, né? Eles usam até esse versículo bíblico para plantar essa heresia. Mas o amor é Deus. Deus é amor. Deus ele não é a origem só do amor, Deus é a origem de tudo. Então, se a gente quer entender o que é amor, a gente tem que entender quem é Deus. E se Deus alguma coisa, a gente não pode dizer isso que Deus reprovou é amor, ou que tem amor naquilo, porque Deus é amor. Logo, se a gente fazer uma coisa que tem um pecado ou que provoca pecado, logo o amor não tem nada a ver com isso. Então não é amor, né? Não é amor. Deus é amor. Então não é amor. Tem mais uma questão? Mas nessa questão ainda, Bice, só um pouquinho só. A salvação é a libertação do pecado e de todas as suas consequências. Salvação é isso. É libertação do pecado e de todas as suas consequências. Porque a partir do momento que o homem pecou, veio uma consequência no mundo todo, na natureza, tudo sofreu consequência. Tudo sofreu consequência. Animais, matas, rio, mar, tudo sofreu consequência. Plantas, tudo. Então, a salvação não é a salvação do ser humano só, não. A salvação vai ser para tudo. Para tudo. Hoje nós estamos aí a discussão enorme falando da Amazônia, falando disso, falando daquilo, dos rios, dos animais. Aí a gente percebe que a natureza está gemendo. A partir do momento que o homem pecou, a natureza está gemendo, esperando o grande dia que Jesus vai resgatar ela também. E uma coisa é que se a gente for ler a Bíblia a fundo, a gente vai entender que Deus tem um amor pela natureza. Se a gente for ler a história de Jonas, Deus não estava interessado em salvar apenas os homens, mas estava interessado em salvar também os animais, mas nesse caso os animais não espiritualmente, né? Mas sim que os animais sejam bem cuidados. E Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ou seja, o mundo inclui tudo, a natureza, os seres viventes, todo mundo, os homens. A segunda pergunta é: por que Cristo precisou morrer? Quer começar aí? A Bíblia fala lá que o salário do pecado é a morte. Já falamos isso lá. Se você comer, você vai pecar. Uma das primeiras coisas que Deus fez para poder vestir o homem foi fazer um sacrifício para poder colocar roupa no homem. Foi? Está lá em Gênesis? Sim. Matou um animal para poder fazer uma roupa para ele. Isso aí, a gente percebe que quando o homem tenta fazer alguma coisa para se salvar, é frágil. Acaba rápido e logo. Porque o homem fez o quê? Primeira coisa que ele fez, uma roupa de folha. Passados os tempos, o que aconteceu? Eles cozeram, eles costuraram uma roupa de folha. Deus se chegou na virada do dia e falou para eles: aonde está? Senhor, eu vi que estou nu. Aí mostrou aí Deus matou um animal. Olha, começa o sacrifício começando. Matou um animal, fez uma túnica para o homem, uma vestimenta para o homem e para a mulher.
Isso é muito Só que lindo. só para complementar também, na verdade, aí começou o período de expiação, né? Para tentar cobrir os nossos pecados, né? Só que nenhum desses sacrifícios como oferta, vamos colocar assim, que era uma forma de se redimir, era o suficiente, né? Para poder, até porque também era tipo um perdão individual, vamos colocar assim. Não que hoje em dia não seja, mas depois, com o maior sacrifício de todos, que foi a vinda do nosso Senhor Jesus, o sacrifício foi universal, né? Foi para salvar toda a humanidade. E para cessar também tantos sacrifícios, né? De animais, por exemplo. Foi um preço necessário para pagar. Para a salvação da humanidade, não bastava um animal morrer, os animais morrerem como sacrifício, assim como fazia Israel. Não bastava um homem bom morrer, não bastava um anjo morrer, mas tinha que ser o próprio Deus ter o seu sangue vertido para poder pagar essa dívida. Deus precisou descer, Deus, que é grande como o universo, ele precisou descer e caber dentro de uma barriga de uma virgem. Olha o que Deus fez. Ele se diminuiu de uma proporção tão grande até se tornar uma pequena criança dentro da barriga de uma virgem. Né? E dali, andou sobre a terra, trabalhou como homem, fez tudo como homem, dor de barriga, teve tudo. A fim de quê? A cumprir uma missão. Jesus, ele não nasceu só para fazer o que ele fez, as obras, pregar, ensinar. Ele nasceu para morrer, para se entregar. E o sangue dele redimiu a muitos. Só o sangue do próprio Deus, Jesus Cristo, seria necessário para pagar a dívida que a gente tinha. Por exemplo, se eu devesse para você R$50 e você me perdoasse essa dívida, eu ia ficar feliz. Poxa, legal, você é um amigo. Se eu te devesse R$1.000 e você me perdoasse essa dívida, eu falei, pô, legal, você é um amigo. Agora, se devesse R$1 milhão, ou todos os bens que eu tenho, minha casa, e me perdoasse essa dívida, eu ia ficar, poxa, você é o cara. Então é a mesma coisa, Jesus perdoou uma dívida tão grande, que nenhum dinheiro pode comprar. Então, isso também faz parte do sofrimento de Cristo da cruz. Ele sabia que mesmo ele fazendo tudo aquilo ali, ainda haveria muitos que queriam rejeitar essa graça. No caso do Antigo Testamento, não se dava a salvação, né? Não se dava pelo sacrifício dos animais, né? Os pecados, eles só eram encobertos, remidos, né? Como pelo sacrifício do Cordeiro. E tem um versículo também, Mateus 25, 41, eu só vou ler, tá? Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós estávamos por aflito, Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões, moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 3. Desculpa se tiver um cachorro aí, tá? Aí a gente tô aqui observando aqui uns textos bíblicos aqui de Hebreus, que fala dos heróis da fé, fala do retrato. Você lê o livro de Hebreus, você percebe que vê o retrato daquilo que era do passado, Deus colocando tudo no presente com Jesus. Sim. Aí ele fala, porquanto convém nos atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Hoje, nós temos que atentarmos mais para as coisas que já vimos, o retrato do que foi no passado, da velha aliança, do sacrifício dos animais. E hoje Jesus veio, fez o que tinha que ser feito. Aí hoje tem muita gente, até crente, que por causa de alguma coisinha boba, deixa esse Jesus que a gente serve e fica enrolado com as coisas dessa vida.
Aí, aqui no livro de Hebreus fala, quanto convém atentarmos com mais diligência, com mais força, com mais vontade, rapidez, para as coisas que nós já temos visto. É um retrato de tudo aquilo que passou, e agora não precisamos mais de sacrifício de animais. Se você ler o livro de Hebreus todinho, você vai entender. Sim. Tudo aquilo era um retrato daquilo que ia vir por vir. E veio. E à luz da Bíblia a gente começa a entender que a salvação hoje está mais perto de nós do que antes. Está lá em Romanos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Isso. Ele é o sacrifício perfeito. Que antes foi como a Gabi falou, que antes era encoberto, os sacrifícios só serviam para encobrir, né? E hoje em dia foi o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito para salvar a humanidade, né? Bastando a gente crer na sua morte e ressurreição. Agora é totalmente retirado o pecado. Ia falar nisso. Isso é imenso. Esse é um evento. A morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz foi um evento imenso. A Bíblia diz que os céus pararam para assistir. Isso mesmo. Deve arrepiar. Não, mas nos evangelhos mostram que quando Jesus estava na cruz, ali pagando o preço, os pararam e assistiam. Tudo aquilo ali. O universo, explicando aqui de uma maneira mais assim aberta, o universo parou. Tudo parou em Jesus Cristo. Porque para ele, por ele são todas as coisas. E aquele evento da cruz era um evento que ia ficar para a história. Não só nossa, mas a história do céu. Sabe? Porque quando a gente morrer, se a gente tinha alguma cicatriz, essa cicatriz vai sumir. Se a gente tinha alguma dor, essa dor vai embora. Se a gente nasceu com um braço, alguma doença, isso vai embora. Mas as marcas da mão de Jesus vão ficar para sempre. Ele se fez maldito para salvar a humanidade. Né? Ele tomou sobre si o castigo que era nosso. Então, vamos para mais uma pergunta. Qual a relação entre a fé e as obras? A fé sem obra é morta, para nada aproveita. Uma das obras que nós devemos fazer para ter salvação, primeiro é aceitar Jesus, aceitar o Senhor Jesus. É obra também. E outra obra que tem que ser feita também é receber o batismo nas águas. Sim. Né? É obra também. E outra obra também que a Bíblia também fala que é para a gente fazer é participar da Santa Ceia do Senhor. Aquele que não participar não tem parte com ele. Então tudo isso é obra. A fé sem obra para nada serve. E depois as outras obras, fazer o bem, né? É imputado como justiça. Ofertar, dizimar, ajudar o próximo, o seu semelhante, isso tudo é colocado como justiça diante de Deus para com a humanidade. Lembrando que, no caso que o pastor estava falando sobre as obras, né, fazer o bem pelo próximo, dar de comer, dar de vestir, que foi até uma orientação que Jesus nos deu, né? Isso não salva. Eu ia falar isso não agora. Não é garantia de salvação. Não e Efésios 2, muita gente que pensa que a caridade salva. Não precisa crer em Jesus Cristo. Estou salvo porque eu alimento ali as pessoas ali os moradores de rua ali na esquina. Não é assim. É um conjunto de coisas. Jesus diz que a gente tem que amar o nosso próximo, né? Desse jeito, assim como a nós mesmos. Eu não posso comer um prato de comida vendo uma pessoa necessitada ali na minha frente. Ou eu divido esse prato, né? Se eu tiver condições de comprar, além do meu prato, um outro prato para aquela pessoa, eu vou lá e faço. Não tenho condições de comprar 2 pratos. Eu divido aquele prato. Isso é o amor, né? A gente está fazendo... a fé e obra. Isso, é a tal da obra, né? Mas também sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que crer também no Senhor Jesus Cristo para também ter a real salvação, né? Em Efésios 2, versículo 8 e 9, que fala disso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ao versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso, verdade. É algo importante aí,
que todo mundo fala que tem fé, não é verdade? Você tem fé? Tem fé em Deus. Tem fé em Jesus? Tem fé. Todo mundo diz que tem fé. Se tem fé, tem que obedecer também, né? É que cada um quer fazer do seu jeitinho brasileiro, né? Uma das coisas que a gente vê que a fé, ela leva a obedecer. Jesus tinha fé. Ele obedeceu ao Pai até a morte. Hoje só fala que tem fé, mas faz o que quiser. O povo está meio que assim, segundo a minha vontade, que seja feita a minha vontade. Assim na terra como a minha. Eu só não tô lembrando do versículo agora, de cabeça. É que quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. São João 14. Caminho, eu só não lembrava de cabeça. Mas esse é o caminho, né? Não é assim, a pessoa também quer fazer do seu jeito, ter sua própria religião, e não é a religião que salva, é o sangue de Jesus que salva. O sacrifício dele, como a gente falou, foi o sacrifício perfeito, e é a maneira como a Bíblia diz, não do jeito que a gente pensa que tem que ser, né? Mas uma coisa que eu estava aqui observando aqui o negócio, o próprio Jesus falou, a religião perfeita é o quê? A religião perfeita está lá em... Eu vou procurar aqui, já vou achar já. Fala que a religião perfeita é cuidar dos órfãos, da viúva, dos necessitados. Essa é a religião perfeita. Porque antes de Jesus vir, já existiam muitas religiões no mundo. Eu estava conversando com a minha esposa, falando, antes de Deus mandar Abraão sair da sua terra e da sua parentela, já havia religião no mundo. Que o pai de Abraão era um cara que é religioso. E o próprio Deus falou para ele, sai da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Se fosse o homem salvo pela religião, não precisaria, então, Deus falar para Abraão, sai daí, e aí você já tem uma religião. Não precisava vir Jesus, porque quando Jesus veio, já tinha muitas religiões na Terra, muitas religiões. Hoje, o que mais cresce no mundo, no Brasil principalmente, é religião. Pensa que religião não salva. Acho que está lá em Atos dos Apóstolos 26, que fala sobre a religião. Então, mas a fé, quando é genuína em Jesus Cristo, ela produz os frutos dignos desse reino, né? E que frutos são esses? É a caridade, é o amor, é você ajudar. E tem até um versículo, vou ler rapidinho aqui. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Isso é no dia do juízo, ok? Jesus julgando. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e quando estive enfermo ou na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, nu, enfermo ou na prisão, e não te vimos? Então lhe responderá Jesus: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos ou não fizeste a mim. Ou seja, as obras, no reino de Deus tem obras, sim, oriundas dessa fé em Cristo. Não existe cristão se não tiver essas características, porque fé não é só crer. Fé é um conjunto de atributos que formam um caráter de um cristão, que segue Cristo, enfim. A fé e as obras andam juntas, né? Mas não necessariamente porque a pessoa pode querer se vangloriar que por fazer muita caridade vai ser salva, vai comover o coração de Deus. Não. Elas andam juntas, mas não necessariamente vai ser salva porque é caridosa, né? Até porque, se eu não me engano, o pastor me corrige se eu estiver errada, não tem um versículo que fala lá no Velho Testamento que fala que alguma coisa que trapo de imundícia, fala, é alguma coisa relacionada a nossa justiça como trapo de imundícia. O Novo Testamento fala também sobre isso. O apóstolo Paulo também se considerou, exatamente, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas aqui, eu estava procurando aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião desse é vã. O cara religioso, se não refreia a sua língua, a religião dele é vã. Aí continua o 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião perfeita. Hoje a gente percebe que as pessoas, os religiosos,
eles fazem o bem para ganhar salvação. Dá uma quentinha, dá uma roupa, faz alguma coisa. Hoje eu não fiz nenhuma justiça, nem uma esmola hoje, eu vou fazer. A gente lembra daquele de Cornélio, né? Cornélio era um homem temente a Deus, ajudava os pobres, mas faltava alguma coisa, faltava de quê? Aceitar Jesus. Então, obra sem fé e fé sem obra é vã. E a religião perfeita é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. E uma coisa é que os órfãos e as viúvas, enfim, os necessitados, estão por toda parte. Então, isso é incumbência do governo cuidar, assim, de cada um de nós, na verdade. Mas a igreja também tem essa missão de cuidar da igreja. dos órfãos, dos necessitados, enfim. Se tem alguém que precisa de alguma ajuda, seja financeira, seja uma conversa, seja alimento, é a função da igreja. Então a igreja que Jesus vai, é a igreja que faz isso. Nós sabemos que também está escrito nas escrituras que todas as passadas pelo fogo. E essas obras não é o nosso título. Eu sou cristão. Eu tenho Bíblia, eu ouço louvor em casa. Isso não salva ninguém. Tem que ter o arrependimento genuíno também. Jesus Cristo, e crer que Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de nossas vidas. A religião perfeita é essa. É fazer conforme Jesus fazia. Jesus ele se comovia de compaixão pelas pessoas e queria ajudar. Seja com cura, seja com alimento, multiplicação de pão, enfim. Ele não despedia ninguém de mão vazia. Então, ser cristão não significa que para a igreja cantar 3 músicas, ouvir uma palavra e ir para casa e acabou. Não. Ser cristão ele tem obras também. Tem que ter. Tem que ter. O verdadeiro cristão ele tem tudo isso. Tem adoração, tem palavra, e tem a contribuição, e tem ajudar o próximo. É um conjunto que vai formar a fé perfeita. Conjunto de coisas, exatamente. Isso aí. Vamos para mais uma pergunta da noite. Como vencer o pecado? Essa está aqui em Romanos 8. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho ao mundo, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, só através do Espírito Santo que nós vencemos a nossa carne. Uma coisa, a pergunta é, como vencer a nossa... Como vencer o pecado? Como vencer o pecado? Na onde? Na carne. Só através do Espírito Santo. Só vivendo uma vida com o Espírito Santo. Porque a nossa carne ela não se converte. A Bíblia fala sobre isso. Ela não se converte. Então a gente tem que matar ela todo dia. E para a gente viver matando a carne, nós temos que quê? Alimentar o Espírito. A nossa alma, nosso Espírito com o Espírito Santo para as suas palavras. É uma luta constante, né? Contra a carne e o espírito. É diária. Jesus até fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, se você quer vencer... Tem um versículo aqui em 1 Timóteo, quando Paulo fala, 1 Timóteo 1, versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O versículo 7 daqui de Romanos 8 diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser, porquanto os que estão na carne não pode agradar a Deus. Misericórdia, isso é muito forte. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Pastor? E aí, se você for falar isso hoje em dia, tem gente que fala que Deus é muito duro, é muito exigente. Deus ele cobra demais. Mas se você for olhar aí da história para cá, aí fica difícil de se Deus que é exigente demais ou se a sociedade moderna que está mimada demasiadamente. Mimada. Em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar.
Então, assim, é muito difícil na hora, né, vencer o pecado, mas é um sacrifício que a gente tem que fazer, o negar a si mesmo. Negar a si mesmo. É o que fica muito difícil para muitas pessoas também, assim, de tomar essa atitude. Também é uma questão de atitude. Deixar para lá a sua própria vontade e fazer a vontade de Deus. Não como é tão difícil fazer a vontade de Deus. Não é difícil. Mas, assim, a nossa carne tende ao pecado, né? Então, para vencer isso, oração, leitura da palavra, e não é o que as pessoas dizem por aí, né? Tá fazendo lavagem cerebral. Não é nada disso. É que quanto mais você busca Deus, quanto mais você busca na palavra de Deus, a nossa carne vai perdendo força. A vontade de fazer as coisas da carne vai perdendo força. E aí quem fica forte é o espírito da gente e vence todo o mal. Só para contribuir com uma outra passagem bíblica, em João 5, capítulo 24, que fala: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Morte para a vida. Tem que ter a palavra. Tem que viver a palavra e ter a palavra. Romanos 8, continua, versículo 9, fala assim: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O pessoal que diz que é crente, que tem o Espírito Santo e continua na prática do pecado, uma coisa é pecar, uma coisa é continuar na prática do pecado. Porque pecador todos nós somos, arrependidos. Mas uma coisa a gente tem que ter esse discernimento. Eu vou continuar pecando, que Deus é misericordioso, o Pai perdoa meus pecados. Não. A Bíblia fala assim: mas porém, se estás na carne. Mas se o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo nos ajuda a vencer a carne. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, nos ajuda a vencer a carne. Porque a carne, se deixar, ela só quer coisa, só quer baderna, só quer bagunça. Mas se nós temos o Espírito, nós vamos prosseguir para o alvo. E vamos alcançar a salvação. E para a gente ser cheio desse Espírito Santo, só tem uma alternativa. É oração, é palavra, é busca, é contato com Deus. Jejum também pode ser. Jejum, a oração, o estudo da Bíblia. Eu dizia que é importante ler a Bíblia. Importante ler a Bíblia toda, né? E diariamente. Hoje em dia eu falo que é importante você estudar a Bíblia. Porque a Bíblia não é como qualquer um livro. Assim, totalmente. Aí a carne vai perdendo espaço. Tem um teor meio explicável, a gente pode explicar, mas também tem um teor espiritual nisso tudo aí. Foi que Deus falou para Josué meditar nesse livro dia e noite. Josué estava meio desanimado, cabisbaixo. Como é que eu vou fazer? A ordem de Deus para ele: medita no livro dia e noite. Vai fazer prosperar você e todo esse povo que está contigo. Então, quando a gente medita na palavra de Deus, a gente vai prosperar e vai fazer quem está à volta da gente prosperar também nos caminhos de Deus. Porque a palavra de Deus não é como um livro qualquer. Tem muita gente aí, tem muito ateu aí querendo dizer que a Bíblia é um livro como um qualquer. Não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus, não tem como. Assim como ela mesmo diz, a palavra de Deus vai até onde lhe atrai, até onde diz. Mas não o suficiente, não é nem só ateu, agora são pessoas do nosso meio que estão querendo deturpar a palavra. Então tá naquela fase da gente evangelizar quem já é evangelizado. Entendeu? Então, aí foi confronto até com a live que a gente fez, a primeira, com a apostasia dos últimos dias, né? Apostasia. É incrível. A palavra de Deus é incrível. Às vezes você está sem fé, você lê a palavra, você se sente renovado, você ora, você busca, você pode assim ver Deus se revelando para você. Porque aí a gente já começa a sair um pouco da aura que a gente vive, a área física, material, a gente para espiritual. Eu tive um professor que ele falava que o Antigo Testamento era mitologia. Eu falei, gente, como assim? Pelo amor de Deus.
Que mitologia que tem tanta coisa assim, Olha, eu te cumprindo garanto em nossos uma coisa. dias. Eu te garanto uma coisa. As pessoas que falam isso, a grande maioria nunca leram a Bíblia. Eu já discuti Ou quando com Deus. lê de forma carnal, para dizer que é mais um livro que No leu a Google vida ali. toda. Ele vai no Google ali, pega uma partezinha. Eu já tive umas disputas com alguns ateus, e na maioria deles, eles nem sabiam o que era a Bíblia. Lia um textinho que havia no Google e começava a falar ali. E se você estudar a Bíblia a fundo, você vai ver que as profecias da Bíblia são incríveis. Profetas que viveram muito antes do nascimento de Cristo profetizaram que ele viria e tudo que ele ia passar de maneira impressionante, de maneira que muitos ateus querem que pareça que seja coincidência, mas eles não conseguem. Gente, Uma vamos coisa combinar. é acertar aqui. O livro sobreviveu há décadas, há séculos. Eu vou dar atenção para um ateuzinho aí que... Só que o problema é que tem pessoas que realmente dão atenção, né? Mas entre a palavra de Deus que resiste há séculos e um ateu aí qualquer, ou algum religioso... Eu me faço de surda. Pelo amor de Deus. E outra coisa, é a experiência que a gente tem com Deus. São curadas através da oração. Famílias restauradas na oração. Pessoas que falam com Deus. E Deus responde, com voz mesmo. Tanta gente que você vê aí que levantou de cadeira de rodas. E os médicos não conseguem explicar, ninguém consegue explicar. Isso não é notícia na mídia. Milagre, isso na televisão. E nem tem isso de passar. Né? Mas acontecem milagres todos os dias. E esses milagres são orados pela mídia. Ignorados pelos ateus. Não sei se é um cientista ou um escritor aí, que ele pegou a Bíblia para estudar. A bateria está acabando. Para procurar defeitos na Bíblia. Começar a apontar os defeitos da Bíblia. Quando ele concluiu o estudo dele, ele percebeu que ele não viu defeito na Bíblia, ele viu os defeitos deles. É o que a gente faz. A gente vai lendo a Bíblia, a gente vai encontrando os nossos defeitos. E quando a gente encontra os nossos defeitos, a gente tem o quê? Como São João fala, filhinho, é bom que não pequeis, mas se pecar, temos do Pai um advogado. Então, quando a gente lê a Bíblia e vê os nossos defeitos, a gente recorre ao Senhor e pede misericórdia e perdão, e Ele é poderoso para nos perdoar. Eu ouvi falar que os apóstolos estavam mentindo, né? Tem um teólogo famoso aí que respondeu essa pergunta de um ateu. Ele falou assim, nossa, que mentira é essa? Eles foram prestes a passar por mortes, mas não entregaram a mentira, né? Para não falar a verdade? Foram decapitados, apanharam, foram açoitados. E se fosse uma mentira realmente, eles já tinham, desculpa o termo, parado de falar ela. É o que eu falei, a Bíblia resistiu há séculos, gente. Nós aqui somos, né, limitados. A Bíblia tipo, já atravessou, né? Aí vem uma pessoa tipo, vai querer contestar. Eu continuo acreditando na Bíblia porque ela é a palavra de Deus e passa de geração em geração. Mas sempre vai ter um que vai querer, até próprios que foram criados na palavra hoje em dia se afastaram por algum motivo, alguma decepção. E hoje em dia também querem provar que não existe, que Deus não existe. Então, assim, é a misericórdia de Deus. Assim como alcançou a gente, tem que alcançar essas pessoas, né? Então, mas é por uma questão de fé que vem a salvação, não é? E a falta de fé é que faz essas pessoas começarem a questionar sobre a palavra de Deus, a questionar, será que Deus existe mesmo? Isso daí é tudo por conta disso mesmo, está se afastando, e aí começam a vir as dúvidas, né? É a falta de fé. E sem fé não tem como você realmente crer na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus é tudo sobre Deus e não tem nada que venha ali, assim, que venha estar escrito que vai perturbar a minha mente de fazer questionar, ter dúvidas sobre, e vida que segue. Mas, assim, as pessoas que começam a vir com questionamentos assim, é porque já está faltando a fé no coração delas. Pedir graça para Deus, para misericórdia, como eu falei, assim como alcançou a gente, alcançar essas pessoas, né?
Porque assim como a gente, pela misericórdia de Deus, alcança pessoas, né? Eles também acabam alcançando, contaminando, sabe? Aí fica esse efeito dominó, as pessoas repetindo, nem conhecem a Bíblia, mas querem contrariar, sabe? E é uma guerra espiritual também, né? As coisas não estão no campo físico. O inimigo tá aí para poder ceifar várias vidas, né? Então, quanto mais puder ceifar... Na realidade, o que está acontecendo nos nossos dias atuais é que a Bíblia, a palavra de Deus, está sendo desacreditada, mas não é pelos ouvintes da palavra, não. São pessoas seguidoras, próprios crentes em Jesus Cristo, que aceitou Jesus e hoje não aceita mais viver debaixo da palavra, da autoridade da palavra. Aí eles querem deturbar e torcer a santa palavra para fazer do jeito dele. É o jeitinho, como vocês já falaram hoje aqui, é o jeitinho, que é seu jeitinho. Mas só que aqui no Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Tem muita gente que não tem mais luz na vida, não tem mais luz no caminho, e começa a falar o quê? Besteira. São usados pelo inimigo, né? Nem sabe. Não tem mais luz. Gente, já está em trevas. Lembrando, gente, lembrando que todo crente, ele tem experiência com Deus. Que se todo mundo pudesse ter experiência com Deus, o mundo seria um lugar bem melhor. Sim. A pessoa que diz que não acredita em Deus, eu acho que nunca teve um verdadeiro contato com Cristo. Nunca teve um verdadeiro. E Deus ainda fala. Ele é ontem, hoje e eternamente. E uma das coisas que a gente, dentro dessa pergunta mesmo ainda aí, ó, aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 18, fala assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Qual era a pergunta mesmo? Qual foi a pergunta? Como vencer o pecado? Como vencer o pecado. Aí, aqui em Tiago ele está falando assim: o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Hoje, as pessoas querem vencer o pecado, querem vencer a maldade, querem vencer o mal com guerra. Não é verdade? É isso que a gente está vendo? O mundo está assim? Quer vencer o mundo, quer vencer tudo na guerra. Mas não, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, nós que temos a paz em Jesus Cristo, continuamos exercitando a misericórdia e a justiça na paz. Vamos para a última pergunta da noite. Oh! Jesus voltará. Qual o final das coisas? Então, para responder essa pergunta aí, para responder essa questão é bem complicado, porque não tem como falar em 5 minutos. É uma coisa que a gente sabe, que quando Jesus foi assunto aos céus, ele prometeu uma coisa: eu vou voltar. Nós falamos lá no início, em Gênesis, né? Já desde Gênesis já tinha uma promessa, né? Que a cabeça da serpente seria esmagada. Ele virá julgar o mundo. Aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13: deu o mar e os mortos que nele havia, o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Tudo vai ser julgado segundo as suas obras. Então, quer eles acreditam ou não acreditam, vai chegar diante do trono branco e vai ser julgado segundo as suas obras. E se não achar o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no fogo. É o que a palavra diz. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Se a gente não colocar o nosso nome escrito no livro da vida, quem vai escrever o nome é o próprio Senhor Jesus. Arrepender-se dos nossos pecados, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida e permaneça lá. Porque tem muita gente que não tem nome lá não, tá? Aí tá amarrado. E a gente é condenado não pelo aquilo que a gente, é claro, pelas nossas obras, mas também pelo perdão que a gente recusa. Tem perdão que recusa, né? Pastor, só fazer mais uma pergunta aqui para finalizar. No caso, para quem assistir posteriormente essa live e que não seja, por exemplo, cristão, o que o senhor, como pastor, com tantos anos já na caminhada, diria para essa pessoa agora que está assistindo, vai assistir depois, que quer ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo? Olha, aproveitar a oportunidade. Eu falo para essa pessoa aproveitar a oportunidade. Enquanto tem vida, há esperança.
E a maior esperança das pessoas, e diz um ditado no mundo, que enquanto há vida há esperança. Mas não para nós, os crentes em Jesus Cristo, para você que ainda não aceitou Jesus. Aceita Ele como seu Senhor e Salvador, porque vindo a morte para o crente é como um veículo que leva a Deus. Mas a morte para o ímpio é terrível, porque ele vai comparecer só lá num grande dia e ser lançado no fogo. Mas hoje, você está vivo, está ouvindo, vai ouvir a gente essa mensagem, aproveita a oportunidade que Jesus está te dando, aceitando a Ele como seu Senhor e Salvador. E aproveitando o tempo de vida que ainda se resta, deliciando com a palavra de Deus, com os louvores e com aquilo que Deus tem para te revelar. Porque tem grandes coisas a revelar a nós todos. Gente, rapidamente, só para finalizar, e a pessoa que está ouvindo, tentar buscar um local que pregue verdadeiramente o Evangelho. E de picaretas aí o mundo já está cheio. Mas peçam para o Espírito Santo orientar vocês na caminhada que o Espírito Santo pode orientar. E a gente tem que buscar isso mesmo para fazer aquilo que conforme o pastor falou também nas questões anteriores, sobre poder sentar à mesa, né? Fazer parte da Santa Ceia do Senhor, da comunhão com a igreja. Isso é obra, isso é obra, exatamente. Então, eu quero aproveitar que eu também quero deixar uma mensagem para você que está nos assistindo, que está em Mateus capítulo 11. Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis oprimidos, eu vos darei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você que está nos assistindo hoje, o que Jesus quer falar, o que Jesus está falando para você hoje é o seguinte: que se você está sofrendo, se você está tendo dificuldade ou não, tá? Ele tem uma porta para você, ele tem uma solução para a sua vida. Ele está dizendo assim: vinde a mim todos que estão cansados, estão oprimidos, ele pode te aliviar. Então, assim como tivemos os conselhos aqui, procure uma igreja próxima à sua casa, aceite esse Deus e não recuse essa graça, porque os homens podem até ser condenados ao inferno, muitos, tá? Mas eles não vão ser condenados só pelo que eles fizeram. Eles vão ser condenados pela salvação que recusaram. Essa graça que recusaram é o sangue do próprio Deus. Esse sim é o maior pecado. Hein? Hoje existe muita gente com o coração turbado, né? Não se turbe o vosso coração. Acredite que Jesus é Senhor, Salvador. Como o Messias já falou, procura uma igreja evangélica onde o pastor vai ter paciência de te ensinar a palavra de Deus. Porque o que nós estamos vendo hoje no nosso... são pessoas, homens que se dizem homem de Deus, e não tem paciência com uma pessoa. A pessoa vai lá para poder ouvir uma palavra, sai dali sem entender nada da palavra, porque não tiveram paciência com aquela pessoa. Mas Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Acredita na santa palavra do Senhor e acredita que Jesus é Senhor, é Salvador. Só para ressaltar também, para vigiar na igreja, como eu falei, né? Para que pregue o verdadeiro evangelho, porque hoje em dia a graça oferecida é diferente do que na Bíblia está escrito. Vão prometer alguns lugares muitas coisas materiais, quando na verdade é a salvação que é primordial, né? E não se iludir que na caminhada do cristão nós não vamos ter problemas, que nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades. O próprio Senhor Jesus advertiu isso, né? Que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, né? Então, vigiar também para não ser iludido, né? Com o evangelho que tem pregado em algumas igrejas atualmente, né? Verdade. Isso. A graça é de graça, mas não é barata. É isso aí. Isso. É de graça, mas não é barata. A gente tem que realmente entrar num templo onde se fala a genuína palavra de Deus, onde as pessoas não te cobram para você ser salvo. É porque, infelizmente, também a gente tem que levar em consideração a mídia, né? Porque o pessoal que está na mídia, infelizmente, não tem dado um bom exemplo
A gente tem que entender também que a mídia, ela gosta muito mais de pegar falha do que acerto. Pode acertar a vida inteira numa coisa, mas se você errar uma coisa, é aquele erro que eles se interessam, né? Então é isso também. Existem muitas igrejas boas, mas o inimigo, o diabo mesmo, fala aqui, ele quer botar na cabeça da população que igreja não presta, que crente não presta, que pastor ladrão. Por quê? Porque o diabo sabe que se afastar a população da igreja, da palavra de Deus, verdade, ele consegue ganhar essas pessoas. Então, o que nós estamos fazendo aqui, a gente não está ganhando nada com isso. Não está ganhando nada. A gente está ganhando sim, com Deus, né? Tesouro no céu. Galardão no céu. Galardão no céu, mas a gente está aqui mesmo para falar sobre a salvação. Eu vou deixar uma passagem bíblica, mas para quem quiser, depois eu boto na descrição também, a respeito da unidade orgânica da igreja, tá? Que é em 1 Coríntios 12, que começa no versículo 12 também, mas vai até o versículo 31, que fala sobre o corpo da igreja, né? E seus membros. Para a pessoa saber, quem está começando agora na caminhada, ou até também quem está frio na fé, para voltar a Cristo. Aí depois eu coloco na descrição, mas para vocês meditarem, 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o versículo 31, sobre a unidade da igreja, tá? Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. E a igreja de Jesus tem a mente de Cristo. Então, eu gostaria de agradecer por mais esse dia, por mais esse momento, né, que Deus nos concedeu, por essa reunião maravilhosa aqui entre nós, e agradeço a presença do nosso amantíssimo pastor Ronaldo, da nossa seminarista, flautista, violinista, Jéssica, teóloga, do nosso querido amigo Messias, e a Deus primeiramente. Queremos agradecer também a Deus, aos nossos irmãos e todos que vão ouvir essa mensagem, que Deus possa tocar, que isso aqui possa ser um instrumento da parte de Deus para tocar corações. Eu quero agradecer a Deus por isso que Ele está fazendo, e Ele vai fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, te glorificamos e te exaltamos, ó Senhor, por essa oportunidade maravilhosa a qual nos concede, Senhor. Estamos falando da tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Porque a tua palavra jamais volta vazia, Senhor. Ela fará o que lhe apraz. Então toca nos ouvintes, toca nesses corações, faz milagres. O maior milagre é o milagre da salvação. E se alguém que vai ouvir essa mensagem estiver enfermo, com um problema, com uma dificuldade, uma tristeza, uma angústia, o teu Espírito Santo, como bálsamo de Gileade, toca nessas vidas, Senhor, e traz alegria, renova a esperança dessas pessoas que estão sem esperança, estão com o coração turbado, Senhor, com tantas religiões, com tantas coisas que estão acontecendo no mundo, Senhor. Mas nós cremos pela tua palavra que isso é isso que aconteça, Senhor. Mas acreditamos, ó Deus, como sua palavra nos diz. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está presente. O teu Espírito Santo se faz presente. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor deixou o teu Espírito para conosco e a tua palavra. E que esta palavra maravilhosa toca o coração, Senhor, e faz morada, Senhor. Muda a vida, transforma os corações, transforma vidas, situações, tristeza, angústia, enfermidade. Pelo poder da palavra de Deus, nós ordenamos e repreendemos. Sai agora e sejam curados para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Obrigada aí, pessoal. Deu pausa? Valeu, pessoal. Obrigadão quem assistiu. Valeu, gente. Fica com Deus. Valeu, gente. Deus abençoe.